finalmente, a gente pode fazer um resumo dessa sequência de forma hierárquica. Que droga. Então a gente pode chegar e fazer um resumo desses conjuntos numéricos que a gente estudou até agora, que são os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos. E a gente vê que existe uma hierarquia aqui, porque se a gente olhar os naturais, eles estão contidos nos inteiros. Então a gente pode colocar uma relação de contido, certo? Os naturais estão contidos nos inteiros. Aí os inteiros, eles estão contidos nos racionais. Os racionais estão contidos nos reais, que estão contidos nos complexos, tá? Então a gente pode usar essa escala aqui, ó. Então, né, para representar, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. Ele pega os naturais, mas pega além dos naturais, né? A gente tem os inteiros negativos. Então aqui a gente tem o conjunto dos inteiros negativos. Ok? Então a diferença entre o conjunto inteiro, tirando os naturais, sobra quem? Os inteiros negativos, certo? Lembrando que o zero já está incluído nos naturais. Agora, dentro, né, a gente tem aqui os inteiros, aí a gente tem os racionais. Qual é a diferença entre os racionais e os inteiros? A gente tem os números inteiros, os números racionais que não são inteiros. Então a gente tem o conjunto dos racionais não inteiros. Então quando a gente olha para os racionais, os inteiros é uma parte. Qual é a diferença entre eles? São os racionais não inteiros, ok? Depois a gente tem os reais. E aí os reais, ele abrange os naturais, os inteiros, os racionais. E quem mais? Quem além dos racionais? A gente tem os não racionais ou irracionais. Então a gente tem o conjunto dos reais irracionais. Então aqui a gente tem a diferença, certo? O que falta, esse é o conjunto que falta para completar os racionais, os reais, quando a gente tem os racionais, certo? Então é o que falta. E depois a gente viu que também a gente tem os complexos, que engloba todos os reais, todos os racionais, os inteiros e os naturais, e além disso engloba aqueles números que são definidos por uma raiz de ordem par, quando o radiciando, né, o radicando ali, ele é negativo. Porque nesse caso a gente tem números que não se encaixam no conjunto dos reais, certo? E a gente não vai ver hoje qual é a diferença. O que falta para a gente chegar nos complexos, certo? Isso é assunto para aulas de matemática mais avançada. Mas, basicamente, em resumo, a gente chega no final dessa jornada de algumas aulas, nessa hierarquia, né? Que os naturais é um subconjunto dentro dos inteiros, os inteiros e os naturais são subconjuntos dentro dos racionais, racionais, inteiros e naturais são subconjuntos contidos, né, dentro dos reais, que é um subconjunto dos complexos, ok? Então a gente tem uma hierarquia dentro desses conjuntos numéricos.